Os sete Espíritos de Deus. Os sete Espíritos de Deus. A pregação. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, 1-5. Os sete Espíritos. Observe no seu ministério, na operação de Jesus Cristo, qual ou quais dos sete Espíritos de Deus lhe é mais ativo, quais os dons espirituais o fazem mais frequente, como fica mais evidente quando operante nos templos e vasos do Senhor. A abrangência dos sete Espíritos de Deus é manifestada na plenitude de Cristo, na vida do Filho do amor de Deus, que também é Senhor, Redentor, Pastor, casa e templo de Deus em Espírito Santo. É Ele o menino que se nos nasceu, e o Filho que se nos deu, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É Ele também, como os sete Espíritos de Deus, em um Deus só, discerne os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, 6. 1 Coríntios 13, 11-13, Gálatas 5, 22. Amília. A carne e o sangue, querendo desfrutar os louros do Evangelho e almejando-se apoderar do reino dos céus à força, criaram muitas invenções e subscreveram muitos mandamentos com minúcias tais que cobravam os dízimos do endro,
do cominho e do hortelã. Eles, embora jactanciosos, não conhecendo o juízo, a misericórdia e a fé, também forjaram pesados fardos e os puseram sobre os ombros dos incautos que, por alguma ambição pessoal, buscaram imitar o caminho estreito, estando no caminho largo. Eles mediam até em milhas a distância que se poderia andar num sábado ou não. No texto. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 aos Coríntios 15, 50. Está escrito que Deus é santo. O Senhor vosso Deus é santo. Por isto Deus, em Filho do reino do seu amor, e Emanuel, nos disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais que assim o adorem. Amados, esta procura do Pai até agora procede do trono da graça de Deus e dos 7 Espíritos de Deus. É nesse Espírito único e santo que Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele mesmo disse: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. É nesse hoje maravilhoso, nesse agora e no aqui de Deus, cheio de graça, que lhe ouvimos a voz hoje e lhe entregamos o coração. Sem dinheiro e sem preço, ganhamos o que é pão e gastamos o grão de trigo em muitos frutos naquilo que nos pode satisfazer. Pela fé, porque está escrito por mensagem da parte dos 7 Espíritos de Deus. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, 6. Os 7 Espíritos de Deus. Autoridade, determinação, poder, decisão, liderança, dinamismo. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais
eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A vossa fé, a virtude. O Espírito de sabedoria inspira discernir, escolher, definir, conceituar, interpretar, transmitir. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Acrescentai à virtude a ciência. O espírito de entendimento discerne ensino, leitura, vida, testemunho, enigmas e selos. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Acrescentai à ciência a temperança. O espírito de conselhos fala de explicação, justificação, consolo, conformação, reanimação e fé. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Porque outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 1-29. Acrescentai à temperança a paciência.